E aí, pessoal, vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre a geometria analítica, falando agora sobre o ponto médio e o baricentro do triângulo. Questão 6. Sendo A de coordenadas A e 2A e B de coordenadas B e B-8, determine os valores de A e B de modo que o ponto médio de AB seja 6 para x e 4 para y. Bom, então nós temos que a coordenada x do ponto médio, ela é igual à soma das coordenadas de xa com xb, tudo isso dividido por 2. E o mesmo acontece com a coordenada y. Então, é a soma das coordenadas de ya com yb dividido por 2. Então, vamos lá. O ponto médio para x é 6. A coordenada x do ponto A vale A e do ponto B vale B, dividido por 2. Pego esse 2 que está dividindo, passo multiplicando. Então, fico com 12 igual a A mais B. Aqui, a coordenada y do ponto médio é 4. O ya vale 2A e o yb vale B menos 8. Tudo isso dividido por 2. Então, também pego o 2 que está dividindo, passo multiplicando. Então, eu fico com 8 igual a 2A mais B menos 8. Pego esse 8 que está negativo e passo somando. Então, 8 mais 8, 16, que é igual a 2A mais B. E aqui, então, nós conseguimos construir um sistema. A mais B igual a 12 e 2A mais B igual a 16. Bom, vou multiplicar a primeira equação, então, por menos 1. Então, ela vai ficar como menos A menos B igual a menos 12. Poderia multiplicar qualquer uma das duas, tá? Porque multiplicando qualquer uma das duas por menos 1, o B vai ficar negativo. Aqui, a segunda, eu vou repetir. 2A mais B igual a 16. Então, usando o método da adição, menos A com 2A é A. Menos B com B, 0. E menos 12 com 16 é 4. Então, descobrimos o valor de A. Substituo lá na primeira equação. A, que vale 4, mais B, é igual a 12. Então, B é igual a 12 menos 4, logo, B é igual a 8. Questão 7. O segmento AE de extremidades A em menos 4 e 16 e E em 6 e 28 foi dividido em 4 segmentos congruentes conforme a figura. Então, 4 segmentos menores, todos de mesma medida. Desta maneira, encontre as coordenadas dos pontos B, C e D. Então, olha só, considerando aqui de A até E, se nós calcularmos o ponto médio de A até E, nós vamos encontrar o C. Ok? Então, o x do ponto C vai ser igual às coordenadas x de A mais a coordenada x de B. Então, menos 4 mais 6 dividido por 2. Então, 6 menos 4 é 2, dividido por 2 é 1. Em relação a y, 16 e 28. Então, 16 mais 28, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai dar 44, que dividido por 2 é 22. Então, o ponto C, ele tem coordenadas 1 para x e 22 para y. Agora, eu vou fazer o ponto B. O ponto B, ele é ponto médio do segmento AC. Então, se eu considerar A e C, eu encontro a coordenada do ponto B. Então, menos 4 com 1 dividido por 2. Então, vai dar menos 3 sobre 2. E o y de B vai ser 16, que é o do A,
mais 22, que é o do C, dividido por 2. Então, aqui vai dar 38, que dividido por 2 é 19. Então, posso deixar na forma de fração, sem problema nenhum. Então, o B tem coordenada menos 3 sobre 2 para x e 19 para y. E o D, ele é ponto médio do segmento CE. Então, levando isso em consideração as coordenadas de C e de E, nós encontramos o D. Então, C é 1, E é 6. 1 mais 6 dividido por 2. Então, 7/2. E para y, 28 mais 22. Dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 50, que dividido por 2 é 25. Portanto, o ponto D, ele tem coordenada 7/2 para x e 25 para y. Questão 8, sendo A 4 e 1, B 2 e 3, C menos 8 e 7, D menos 6 e 5, vértices consecutivos de um paralelogramo, determine o ponto de intersecção de suas diagonais. Bom, o paralelogramo, então, ele tem seus 4 vértices, que devem ser nomeados em ordem, né? A, B, C, D, sempre fazendo esse movimento circular aqui, as letras em ordem. E quando ele fala o ponto de intersecção das diagonais, ele é o ponto médio da diagonal AC ou o ponto médio da diagonal BD. Tanto faz, ambas se cruzam no seu ponto médio. Então, a gente pode escolher qualquer uma das duas. Então, a coordenada x do ponto médio, né, ou seja, desse ponto de intersecção aqui que eu vou chamar de M, então eu vou considerar A e C. Então, vai ficar 4 menos 8 dividido por 2. Então, vai dar menos 4, que dividido por 2 é menos 2. E o y do ponto M é 1 mais 7 dividido por 2. Então, 8 dividido por 2, que é 4. Então, as coordenadas do ponto M são menos 2 para x e 4 para y. Caso vocês optem por fazer com o ponto B e D, vocês vão chegar, então, no mesmo resultado. E a nossa última questão, no triângulo ABC, o A vale 1 e 1, e é um dos vértices N, 5 e 4, é o ponto médio de BC. E M, 4 e 2, é o ponto médio de AB. Então, as coordenadas dos vértices BC e o baricentro do triângulo são, respectivamente. Então, vamos ilustrar essa situação aqui. Apenas um esboço, ok? Então, vértice A, B e C. O A, eu sei as coordenadas dele, 1 e 1. O ponto N é o ponto médio de BC. Então, aqui no meio de BC, eu tenho o ponto N, que tem coordenadas 5 e 4. O ponto M é o ponto médio de AB. Então, aqui eu tenho o ponto M, de coordenadas 4 e 2. Então, ele quer que a gente descubra os vértices B e C e o baricentro. Bom, se nós descobrirmos os vértices B e C, automaticamente a gente consegue encontrar, então, o baricentro. Então, olha só, olhando para os pontos A e B, nós temos o ponto médio. Então, com base nisso, usando a fórmula do ponto médio, eu consigo achar a coordenada do ponto B. Né? Então, o x do ponto médio, que é 4, é igual à soma do x do A mais o x do B dividido por 2. Então, esse 2 passa multiplicando, eu fico com 8 igual a 1 mais xb. Então, esse 1 vai passar negativo. Então, a coordenada x do ponto B é igual a 7.
O mesmo vai acontecer para a coordenada y. Então, a coordenada y do ponto médio é 2. Ela é igual à coordenada y do A mais a coordenada y do B dividido por 2. Então, 2 vezes 2, 4, que é igual a 1 mais yb. Esse 1 está somando, passa diminuindo. Então, yb é igual a 3. Então, olha só, achei a coordenada do ponto B. 7 e 3. Com a coordenada do ponto B e o ponto médio, entre B e C, eu encontro C, da mesma maneira como nós fizemos aqui. Então, o ponto médio para x, ele é 5. A coordenada x do ponto B é 7. A coordenada x do ponto C eu vou descobrir, dividido por 2. Então, 5 vezes 2 é 10, que é igual a 7, mais x de C. 10 menos 7, que é igual à coordenada x do ponto C. Então, 3 é igual a x do ponto C. A mesma coisa para y. O y do ponto médio é 4. Ele é igual ao y de B, que é 3, mais o y de C, dividido por 2. Então, 4 vezes 2, 8, que é igual a 3 mais yc. Passo o 3 diminuindo. Então, o yc é igual a 8 menos 3, que é 5. Então, o ponto C ele tem coordenadas 3 para x, 5 para y. Agora que eu conheço os 3 vértices do triângulo, para eu encontrar o baricentro, é só eu somar as 3 coordenadas. Então, o baricentro a gente chama de G. Então, eu somo as 3 coordenadas dos vértices 1, 7 e 3. 1 mais 7 mais 3 e dividimos isso por 3. Então, aqui vai ficar 11 terços. E a coordenada y do baricentro também é a soma das coordenadas y. 1 mais 3 mais 5, dividido por 3. Então, aqui vai dar 9 sobre 3, que é 3. Então, o ponto G ele tem coordenadas 11 terços para x e 3 para y. Então, a nossa alternativa correta B, 7 e 3, C, 13 e 5 e G, 11 terços e 3. Alternativa B.